Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 34 a 37. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dividindo os seus vestidos, sortearam-nos. Salmo 21, 19. O povo estava observando, e os príncipes dos sacerdotes o escarneciam, dizendo: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Insultavam-no também os soldados, os quais, aproximando-se dele e oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 23, de 34 a 37. Santo Atanásio. Nosso Senhor, que por amor a nós submeteu-se às condições impostas pela natureza humana, cobriu-se com nossos trajes, símbolo da mortalidade de Adão, para, em seguida, lançá-los de lado, a nos revestir em troca com a vida e com a incorruptibilidade. Dividindo seus vestidos, sortearam-no. Salmo 21, 19. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro Salvador, desejava ser reconhecido assim, não por ter salvado a si mesmo, mas por tê-lo feito às suas criaturas. Não se chama de médico quem cura a si mesmo, senão o que cura os outros. Assim que o Senhor se fez Salvador, porque não tinha necessidade de salvação. Tampouco não intentava ser reconhecido porque descera da cruz, mas porque nela morrera. Ao morrer na cruz, salvou com melhor eficácia os homens do que teria feito se dela descesse. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 38 a 43. Estava também por cima da sua cabeça uma inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Um daqueles ladrões que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, tomando a palavra, repreendia-o, dizendo: Nem tu temes a Deus, estando no mesmo suplício? Nós estamos, na verdade, justamente porque recebemos o castigo que merecem as nossas ações, mas este não fez nenhum mal. E dizia Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Comentário Lucas 23, de 38 a 43. São João Crisóstomo. Assume aqui o réu a função de juiz. Ele que, depois de ser torturado e confessar os crimes ante o tribunal de Pilatos, entra a reconhecer a verdade mesma. Ora bem, uma coisa é o julgamento humano, que não alcança o íntimo. Outra, porém, é o de Deus, que penetra até o fundo das consciências. Ademais, na justiça humana, a confissão segue-se a pena. Aqui, pelo contrário, o confessar é o princípio de salvação. Ele, contudo, vai ainda mais longe ao confessar a mesma inocência de Jesus Cristo. Mas esse não fez nenhum mal. Como se dissesse: Eis aqui nova espécie de injustiça, que condena a inocência juntamente com o crime. Nós, outros, tiramos a vida. Ele ressuscita os mortos. Quanto a nós, tomamos os bens alheios. Jesus nos manda distribuir os nossos. Era assim que o bom ladrão ensinava os circunstantes, repreendendo seu companheiro de crime, cuidando, porém,
que a multidão lhe não ouvia, volta-se para aquele que conhece os segredos dos corações e dizia a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vês um homem crucificado e chama o Senhor. Tens sob os olhos um condenado e proclamas-lhe a realeza. Está coberto de crimes e pedes à fonte mesma da justiça que te perdoe as iniquidades. Como se dissesse: testemunho-te os opróbrios, mas antevejo o teu reino. E tu, Senhor, apaga meus crimes públicos e aceita a sinceridade de minhas intenções. A iniquidade usurpara o discípulo da verdade. Acaso esta não haverá de transformar o discípulo da iniquidade? Era muito de ver-se esse espetáculo. Nosso Senhor, entre dois ladrões, pesando, pesando com a balança da justiça, de um lado a fé, do outro a incredulidade. Se o diabo logrou expulsar Adão do paraíso, nosso Senhor introduz no céu, por primeiro, um ladrão, antes mesmo dos apóstolos. Uma simples palavra unida à fé, tão somente, bastou para lhe abrir as portas do paraíso, para que ninguém, extraviado, se desespere da salvação. É para notar a presteza com que se opera essa mudança. O bom ladrão passa da cruz aos céus, de infames suplícios ao paraíso. E isso para nos ensinar que aqui vai mais a misericórdia de Deus do que bons sentimentos do culpado. Mas se Deus desde já concede a recompensa celeste, a ressurreição não se torna ociosa? O Senhor introduz o bom ladrão no céu e abandona o seu corpo na terra para ser decomposto, donde fica evidente que não há ressurreição dos corpos. Disso persuadem-se alguns. Acaso o corpo, que também tomou parte nos trabalhos da alma, ficaria sem recompensa? Escuta o que diz o apóstolo. Importa que este corpo corruptível se vista de imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Tendo nosso Senhor prometido ao bom ladrão o reino dos céus, mas fazendo-o entrar no paraíso, ainda não cumprira a promessa. Responde-se que, com o nome de paraíso, o Salvador queria significar o reino dos céus, e, para tanto, serviço dessa expressão useira entre os judeus, porque se dirigia a alguém que jamais tinha ouvido tão sublimes ensinamentos. Outros há que leem, alterando algum tanto, no lugar de, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eis aqui uma explicação mais clara. Os médicos, quando se deparam com um doente incurável, dizem: já está morto. Assim, disse deste ladrão que entrou no paraíso, porque não poderia mais crer que cairia no abismo da perdição.